Oi, você conhece o Mario? Que Mario? Aquele de câmera. Tá, chega dessa piada, todo mundo aqui conhece o Mario. Eu conheço, você conhece, sua mãe conhece, seu avô conhece. E segundo estudos, até um bebê nasce tendo consciência de quem é o Mario. Acontece que o Mario é um dos rostos mais famosos no mundo do videogame. Mas por mais que você não seja muito fã, você acaba simpatizando bastante com esse bigodudo. Até eu, que nem sou tão fã assim do Mario, gosto pra caramba dele. Mas uma coisa eu tenho que dizer, que desde criança eu sempre preferi os outros personagens da franquia do que o próprio Mario. Como, por exemplo, o Luigi e o Toad, que inclusive tem uns jogos bem bacaninhos. Mas eu acho que um dos personagens que eu me simpatizo pra caramba, mesmo sendo um anti-herói, sem sombra de dúvidas, é ele. It's a Wii! Wario! Eu sei. O Wario é o Wario. Quero dizer, olha só pra cara desse mano, ele tem uma carinha de que bate em mulher. Mas enfim, deixando as aparências de lado, uma coisa que eu me impressiono com esse personagem é como os jogos são bons pra caralho. Mas infelizmente, por falarmos do Wario, os jogos dele não recebem tanta atenção do público. Mas hoje, meus queridos, eu vim apresentar uma das melhores franquias da Nintendo, mas que é meio ignorada pelo público. Eu tô falando nada mais, nada menos que WarioWare. E não vai ser hoje que o assunto vai ser Wario Land. Desculpa se era isso que você tava esperando. Mas de todo modo, no vídeo de hoje iremos conhecer melhor essa franquia. Iremos fazer uma viagem no tempo indo para desde o primeiro jogo lançado para Game Boy Advance até o último que foi lançado para Switch, obviamente. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nada. Enfim, chega de enrolação e vamos logo para esse vídeo. Tudo começa lá pelos anos 90/2000. O jogo estava sendo produzido para Nintendo 64DD. Sim, aquele fracasso da Nintendo que a empresa prefere fingir que essa coisa nunca existiu. Mas de qualquer modo, esse jogo era nada mais nada menos do que Mario Artist Polygon Studio, sucessor de Mario Paint, também feito para Nintendo 64DD. Bom, Polygon Studio era um jogo na qual os jogadores podiam criar e animar modelos tridimensionais com o clássico poligonal da era dos 64 bits. Mas uma outra função que tinha, além de criar animações e coisas do tipo, era um modo chamado Sound Bomber, ou traduzido para o português, bombardeio de som, na qual o jogador tinha que completar microjogos bem rápido e que aumentava a velocidade e dificuldade conforme o jogador progredia. Todo esse conceito de microjogos foi criado por um cara chamado Koichi Kawamoto como sua primeira tarefa na Big N, e foi graças a este homem que uma ideia surgiu na cabeça de Yoshio Sakamoto para criar o jogo nesse mesmo estilo de Sound Bomber. A equipe de desenvolvimento utilizou post-its para criar as ideias dos microjogos. Sempre que alguém tinha uma ideia, eles escreviam no bilhete ou então faziam rascunhos e colocavam na mesa do diretor, Hirofumi Matsuoka. Sabe Deus como é que fala o nome desse cara. Vai um spoiler aí, o cara saiu da Nintendo assim que terminou o jogo. Sei lá, pensaram em outro personagem aí depois decidiram o Wario. Bom, segundo o próprio Yoshio, ele disse que pra esse jogo ele logo de cara pensou no Wario, pois segundo ele não tem ninguém melhor pra fazer o papel de idiota como o próprio Wario. Errado ele não tá muito não. Que completando também o que ele diz, sempre tá fazendo coisas estúpidas e é realmente um idiota. E de bônus também pensaram em criar personagens originais pra essa franquia, sem reutilizar os personagens da Nintendo. WarioWare Inc., o primeiro jogo da franquia, foi desenvolvido por uma equipe, cujos membros já haviam trabalhado em Wario Land 4. Goro Abe foi o responsável pela programação e projetou todo o jogo original, enquanto o artista Kota Takeuchi, acho que é assim que fala, projetou a roupa de motociclista do Wario e criou os personagens originais que aparecem na série. E depois de bastante anos de trabalho, finalmente o WarioWare Inc. foi lançado no Japão, no dia 21 de março de 2003, enquanto outras regiões receberam meses mais tarde. Mas agora que já sabemos um pouco da criação da franquia, por que não explorar agora os jogos? Enfim, agora vamos falar um pouco sobre as funções e jogabilidades do jogo. Sobre a jogabilidade, ele muda bastante dependendo de qual WarioWare você vai jogar. Por exemplo, o Wario Smooth Moves exige com que você use a movimentação do Wii Remote para você jogar. Ou então, por exemplo, Game Wario já funciona com a função do Gamepad.
E o WarioWare Inc. funciona, bom, só usando o controle de movimento e o botão A mesmo. Por mais que a forma de jogar mude, o objetivo sempre vai ser o mesmo, completar os microjogos da forma mais rápida possível. Não é só de microjogos que o WarioWare sobrevive, também temos outras funções, como por exemplo a função de você poder rever e rejogar alguns microjogos depois de completar as fases. Essa mecânica é muito boa, já que pode servir como uma espécie de treino, caso você não tenha entendido como funciona o microjogo ou só tenha ficado com dificuldade mesmo. Já que você fica numa espécie de loop onde você só completa esse jogo, ele vai repetindo várias vezes até você perder as 4 vidas. Outra função que o WarioWare também tem são as dos mini-jogos que você desbloqueia ao finalizar alguma fase. E esses mini-jogos variam também, dependendo de qual Wario você está jogando. E por fim, temos os colecionáveis, onde ao finalizar alguma fase, você desbloqueia algo do jogo, sendo, por exemplo, alguma música ou então artes oficiais. Mas vai outro spoiler aqui, essa mecânica deu mais tarde lá pra Nintendo uma dor bonita de cabeça, mas daqui a pouco a gente já entra nas polêmicas. Agora que eu já expliquei como funcionam os jogos, por que não falar um pouco sobre eles? Bom, vamos começar com o WarioWare Inc. Mega Microgames, o primeiro jogo da franquia. Esse jogo foi lançado em 21 de março de 2003 para Game Boy Advance, e só de curiosidade mesmo, esse foi o meu primeiro jogo que eu consegui zerar. Mas enfim. Tudo nesse jogo é bem simples, história, personagens e afins, mas eu os poupo, porque é o primeiro jogo da franquia, né? Esse jogo conta com o total de 8 fases dos microjogos, cada um estreando um personagem. Mas ele é bem fácil e simples, pra você ter uma noção, você consegue zerar ele em praticamente 1 hora. A não ser que você seja igual eu e fique perdendo toda hora, aí leva mais tempo, né? Mas se bem também que também tem uns WarioWare que você consegue zerar até menos que isso, né? Mas tá bom, né? Mas sobre a lore do jogo, é muito simples e bobinho. Tudo começa com o Wario que tava de boa no seu sofá até que viu um anúncio na televisão de um jogo chamado Pyro. Eu acho que é assim que fala. Que tá fazendo o maior sucesso entre a rapaziada. Com isso, o Wario tem uma ideia de criar seu próprio jogo e assim ficar multimilionário. Então ele compra o computador e chama os amigos dele para ajudarem com os microjogos. Ele liga então para Jimmy, Mona, Dribble Splits, Cat e Anna, 9volt, Dr. Krieger e Orblon, que é uma espécie de ET Bilu nesse universo. E é basicamente isso que a maioria dos jogos gira em torno. Wario e companhia tentando fazer microjogos para ficarem ricos, mas no fim o Wario sempre tenta roubar tudo e acaba se ferrando bonito. Parece show de Looney Tunes, eu sei. O segundo jogo, que não é bem uma continuação, tá mais para um spin-off, é o WarioWare Mega Party Games, que foi lançado para GameCube em 17 de outubro de 2003. E bom, não esperem muito dele, porque ele é literalmente a mesma coisa do antecessor. Na verdade, ele é um remake, né, basicamente. Tendo só como única novidade o multiplayer. Mas de resto é literalmente a mesma coisa. O problema é que eu não sabia disso quando joguei, porque na minha cabeça de uma criança de 12 anos eu pensava que era a continuação do jogo, então eu saí bem frustrada e decepcionada. Mas, como eu falei, não muda nada e nem adiciona nada na lore de WarioWare e é literalmente o mesmo jogo do Game Boy Advance, diferença que agora tá em uma tela maior. O terceiro jogo lançado foi WarioWare Twisted, lançado para Game Boy Advance em 14 de outubro de 2004. Esse jogo se utiliza como principal mecânica daquele sensor de movimento que foi lançado para o Game Boy Advance. Eu não pude jogá-lo, então não tem como eu dar minha humilde opinião aqui. Mas de recompensa vou contar a história, porque esse sim é a continuação do WarioWare Inc. Depois dos acontecimentos do primeiro jogo, o Wario mais uma vez estava na sua casa jogando, até que então perdeu. Como um jogador médio, ele simplesmente pega o Game Boy dele e arremessa pra longe, fazendo assim com que ele se despedace por completo. Mas então ele se lembra que tem o Dr. Krieger como amigo e leva lá pra ele. Krieger conserta, porém o jogo não funciona do modo convencional, e então ele explica que pra ele jogar, ele precisava mexer o videogame. Nisso, o Wario tem uma brilhante ideia de fazer jogos pra esse novo videogame e assim ficarem multimilionários. De novo. Então o Wario mais uma vez chama seus amigos para ajudarem ele com os microjogos e os amigos deles, burros pra um caramba que não pensam direito, aceitam. A história termina do mesmo modo que terminou a primeira, o Wario se ferrando e todo mundo feliz. A única diferença, tirando o modo de jogar, é que aqui é nos apresentado pela primeira vez o personagem 18volt, que é tipo um parceirão assim do 9volt.
O próximo jogo foi o WarioWare Tilted, lançado para Nintendo DS em 2 de dezembro de 2004. E por ser um jogo de DS, obviamente que ele se utiliza da mecânica do touchscreen. E a única coisa nova que adiciona, tirando os personagens, é que tem a mecânica do microfone, que é mais conhecida por ser uma ferramenta usada secretamente para diminuir a população. Meu irmão, eu quase desmaiei de falta de ar por causa dessa maldita fase que você tem que ficar soprando igual um condenado. Mas eu curto bastante esse jogo, eu acho ele um dos mais legais da franquia de WarioWare. Mas enfim, vamos pra lore. Wario estava andando na rua com um Game Boy Advance e um outro aparelho que sabe Deus que é. Durante sua caminhada, o Wario tropeça e cai, deixando os dois aparelhos caírem dentro do bueiro. Nisso, uma espécie de monte, ou seja lá o que isso for, aparece e questiona o Wario se ele derrubou aqueles negócios. O Wario dá uma de louco e se joga pra cima desse cara. Depois que ele retorna, ele percebe que agora o videogame dele tinha 2 telas e uma canetinha para tocar na tela. E mais uma vez o Wario tem a brilhante, entre muitas aspas, ideia de criar jogos, dessa vez para este novo aparelho. Em WarioWare Tilted é nos mostrado a família do Jimmy, que olha só que legal, todos eles são cabeludos. Já sabemos que o Jimmy não é adotado. Além do mais, nos é apresentado a Ashley e o seu fiel companheiro Red, e também o robô do Dr. Krygor, o Mike, que é esse filho de uma puta que apresenta essa bendita fase do microfone. O próximo jogo foi o WarioWare Smooth Movies, lançado para Wii em 2 de dezembro de 2006. Cara, como eu amo esse jogo! Ele é simplesmente para mim um dos melhores da franquia. Esse jogo, pra mim, é um dos que, sem sombra de dúvidas, faz o melhor uso do Wii Remote. Já que ele meio que te obriga a tirar a bunda do sofá e você ficar em pé, se movimentando e pagando mico na frente de todo mundo. Eu recomendo demais, caso você tenha um Wii, jogar esse jogo. Mas enfim, vamos pra lore. E nesse jogo, graças a Deus, dá uma mudada. Wario estava em sua casa, enchendo a cara de doces, até que um bicho pega e sai correndo. Nisso, Wario persegue até parar em um templo, onde há um Wii Remote que aqui nesse universo é tipo alguma coisa assim sagrada e poderosa. Aqui cada personagem tem a sua própria história, bem mais construída do que o dos últimos jogos, mas eu não vou focar porque senão o vídeo vai ficar bem mais grande. Vale ressaltar também que aqui nesse jogo não tem um final definido, já que tipo, cada fase é uma história e tem a sua conclusão. Não é igual nos outros jogos que todos os personagens se juntam e tem uma conclusão, sabe, pra todo mundo. Aqui também temos personagens novos, como Young Cricket, um jovem ninja, e o seu mestre Mantis. Falando assim até parece que eu tô falando de Naruto. E também nos é apresentado a neta do Dr. Krygor, a Penny. O próximo jogo foi o WarioWare Snapped, lançado para o DSi em 24 de dezembro de 2008. E esse jogo, ele é bem paia, porque ele literalmente só existe para poder mostrar como a câmera do DSi é boa e funciona bem. Já que o resto é bem foda-se, só são 4 fases e pronto, acabou. Você zera isso em 9 minutos basicamente. O próximo jogo, que tá mais, na verdade, na área de spin-off do que da franquia principal, é o WarioWare Dean, que foi lançado em 29 de abril de 2009 para Nintendo DS. E também temos o outro, WarioWare Dean Showcase, que foi lançado no mesmo dia, tendo só como diferença que foi lançado para o Wii. Bom, WarioWare Dean é um jogo na qual permite você a criar seus microjogos e compartilhar com outras pessoas. Além disso, é uma máquina que também pode fazer discos de música e quadrinhos em preto e branco de 4 páginas. Enquanto em WarioWare Dean Showcase, você pode transportar os seus jogos feitos no DS para o Wii. Ou então você pode fazer download de outros jogos feitos por outras pessoas. O próximo jogo da franquia é Game Wario, que foi lançado para Wii U em 28 de março de 2013. E esse jogo utiliza várias mecânicas para se jogar, como gamepad, controle de movimento e a câmera. Mas infelizmente, por ser um jogo do Wii U, acabou não dando muito certo. Mas uma coisa que é engraçada é que nessa lore o Wii U foi um sucesso, então podemos dizer que talvez em um outro universo o Wii U tenha ido bem. Mas é claro que só colocaram isso porque a Nintendo tava botando muita fé nesse negócio. Mas aproveitar que tô falando aqui da lore, eu nem vou perder muito meu tempo nesse negócio aqui, já que se repete a mesma coisa dos outros jogos. Um videogame novo sai, o Wario vê uma oportunidade de fazer grana, chama os amigos e no fim se ferra. Pronto. Essa daí é a lore de Game Wario.
O próximo jogo, que pra mim também vai na lista de um dos melhores da franquia, é o WarioWare Gold, que foi lançado em 27 de julho de 2018 para 3DS. E esse jogo simplesmente usa muito bem as mecânicas deste videogame, como por exemplo o sensor de movimento, controle normal, touchscreen e mais uma vez o microfone. Mas dessa vez eles consertaram, não fazendo igual o antecessor com que você morra de falta de ar. E a lore desse daqui já dá uma mudada bem legal e fica até bem mais legalzinho do que os outros. Tudo começa com o Wario roubando um pote de ouro na cidade de Luxville, já que ele estava quebrado e não tinha dinheiro nem para comprar uma pizza. Então, graças a um comercial, o Wario tem a ideia de fazer um torneio de jogos, pagando a entrada de cada um com 10 pratas. O cara é visionário, bicho, eu tô falando. Então ele liga para os amigos dele para o ajudarem a fazer os jogos. E aqui a gente tem 3 ligas. A Liga Mesh, que se utiliza dos controles A e o joystick. A Liga Twist, que se utiliza do controle de movimento. E temos a Liga Touch, que usa a mecânica do touchscreen. Aqui, como no Smooth Movies, cada um tem a sua própria história. Porém, vou ter que deixar de lado, porque senão esse vídeo está ficando muito mais grande do que o esperado. Nesse jogo também temos 3 fases extras, uma chamada Dancing Team, na qual Mike, Mestre Mantis, Dr. Krieger, Cricket, Mona, Penny, Jimmy, Cat e Ana ajudam Joey a deixar o clube mais movimentado e com mais clientes. A segunda fase, que já junta os personagens 18V, 9V, Dribble, Splits, Ashley, Red, Orblon e 5V, a nova personagem que nos é apresentada aqui. E nessa fase eles estão fazendo um churrascão dos bons. Durante essas fases extras é que mistura toda a jogatina, às vezes com controle de movimento, outras com controle normal, outros com controle de assopro e outros com controle do touch. E por fim temos a última fase, a fase Wario Deluxe, aonde ele coloca o pote na cabeça e fica meio encapetado, e aí a gente tem que enfrentar ele. Só que durante essa fase o Wario ele mistura todas as formas de jogar, te fazendo confundir e acabar errando. Já que se você não prestou muita atenção qual jogo faz parte de qual liga, você vai acabar confundindo e consequentemente acabar perdendo. Mas no fim chega uma parte onde a garotinha da cidade de Luxville, Lulu, chega para enfrentá-lo e pegar de volta o pinico. Sim, essa coisa era um pinico. Top plot twist da história dos jogos. Bom, no fim tudo dá certo e ótimo, finalmente. Agora vamos pro... Hold on! Ah, não. Acabou não. Tem mais rolo aí. Todos os amigos do Wario aparecem pra cobrar ele sobre o dinheiro que ele prometeu, mas é claro que ele sai correndo. Nisso, o Cricket dá quase um mata-leão nele pra não deixar ele fugir, claro. Porém, ao abrirem a caixa, eles veem que não tem quase nada de dinheiro, já que ele tinha gastado quase tudo. Mas nisso, o Krieger tem a ideia de dividir igualmente pra todos. E eu acho que alguém andou lendo o Manifesto Comunista. E agora sim, terminamos e eu sei que você já deve estar de saco cheio, mas aguenta aí, nós já tá quase terminando. O penúltimo jogo da franquia é o WarioWare Get It Together, que foi lançado para a Switch em 10 de setembro de 2021. Ele apresenta a mecânica de jogar com personagens diferentes no microjogos, cada um tendo sua própria habilidade, o que significa que você vai ter modos diferentes para você vencer os microjogos. A lore aqui também ela é uma coisa muito simples. Wario e companhia estavam indo ver como estava o jogo finalizado, até que um vírus os prende no mundo digital. Mas vai um spoiler, quem os prendeu foi o Pyro, já que ele ficou com medo de ser ultrapassado, mas no fim tudo dá certo e ele libera eles. E por fim, o último jogo que foi lançado até então no momento da gravação desse vídeo é o WarioWare Move It. Foi lançado recentemente em 3 de novembro de 2023. Esse jogo ele se utiliza apenas da função de movimento dos Joy-Cons e é bem parecido com o de Wii. Além disso, esse jogo é uma continuação direta do Get It Together, onde depois dos acontecimentos do jogo passado, o Wario vai numa lanchonete pedir 50 lanches de alho, só que acaba rolando um sorteio de viagem, e nisso o Wario acaba vencendo. E de bônus ele tem a chance de chamar mais 20 pessoas pra viagem com ele, e nisso, claro, todos os amigos do Wario se autoconvidam e aí todos eles vão pra essa ilha. Graças a Deus, terminamos essa parte de apresentar a franquia. Mas agora que você já tá sabendo a lore da franquia e até mesmo como funciona cada jogo, que tal conhecermos alguma das polêmicas que a franquia tem? Bom, vou começar aqui com as censuras e os cortes, mas eu até poderia censurar um pouquinho a minha fala, mas eu nem sequer sou monetizado, então quem é que liga? Lembra que eu falei no começo que o WarioWare tem muito daquele humor japonês? Então, todo mundo aqui sabe que o humor de lá é meio
questionável. Muito do conteúdo acabou sendo cortado ou então censurado quando veio pro ocidente. Por exemplo, em WarioWare Inc. há um microgame onde você veste o Wario. Na versão que a gente jogou, o Wario tá certinho ali com a cuequinha dele e tudo mais. Porém, na versão beta era pro Wario estar do jeito que ele veio pro mundo. Se é que você me entende. Não é explícito, na verdade nem tem nada aí, mas mesmo assim eu prefiro censurar, porque o YouTube é o YouTube, né? Nossa, dei graças a Deus que não fizeram questão de desenhar o negócio igual daquela vez que fizeram com o mangá do Mario. Sim, caso você não saiba, o Mario já mostrou a parte no mangá oficial da Nintendo. Mas isso é história para outro vídeo, tá? Outro caso que também envolve coisas questionáveis foi no WarioWare Touched. Tá vendo esse carinha aí? Pois é, ele faz parte de um minigame chamado Touch Doll. Você provavelmente não se lembra porque a versão que eu creio que você tenha jogado foi a da europeia ou a americana. E eu sei, olhando assim de longe parece que eu tô julgando as aparências, mas esse minigame aí é coisa de gente esquisita. Aqui temos esse cara e a sua função aqui é tocar nele. E cada toque gera uma reação diferente. Por exemplo, se você tocar nos lábios dele ou em outra área mais reservada, ele vai ficar corado. Nintendo of America e a da Europa viram isso, elas não pensaram duas vezes antes de substituir para o outro minigame chamado The Hunger, que é um minigame que só tem nessas versões ocidentais, desculpa. O que eu simplesmente acho mais do que certo, já que se formos analisar bem, isso daqui é literalmente um marmanjão reagindo a toque. É esquisito pra caramba. Sendo que a gente tá falando de WarioWare Touched, também teve uma mudança em um microjogo específico na fase do Mike. Durante a fase do Mike, há um microjogo onde você precisa assoprar no microfone, que no jogo gera daí que você assopra no ouvido da pessoa. Um microjogo bem aleatório, né? Mas a gente tá falando de WarioWare. E aí, beleza, nada muito estranho, nada muito fora do normal, só que na versão japonesa a coisa fica meio sexual, por assim dizer. Saca só o áudio da versão japonesa versus o áudio da versão que a gente jogou. Por que diabos colocaram isso na porra de um jogo pra criança? Mas enfim, que bom que houve essa mudança, que bom. Outro caso que também envolve coisa parecida aconteceu em WarioWare Smooth Movies, onde existe um microjogo que você tem que tirar foto de uma mulher. Na versão ocidental, a que creio eu a maioria de vocês jogaram, a mulher estava usando suéter. O que eu, particularmente, quando joguei pela primeira vez, achei nada a ver, considerando o fato que o ambiente que ela tá parece uma balada. Só que, quando vemos a versão original, ela na verdade tá usando um vestido. Essa censura eu não achei muito a ver, mas eu vi uns fóruns comentando que mudaram pra não parecer que você tá tirando foto de mulher de programa, sabe? Bom, eu peguei mais esses casos específicos assim, porque de resto eles só censuraram coisa referente a piada com bosta, alcoolismo, arma realista, essas coisas mesmo, normal, que a gente já é acostumado de ver censurando. Mas eu deixei o melhor pro último. Que lá no começo do meu vídeo eu falei sobre o colecionável do toca-discos e que citei também que isso deu uma dor de cabeça pra Nintendo? Pois é, agora eu vou explicar direitinho. Olha, eu não te conheço, não sei quem é você, mas uma coisa eu sei, que você com certeza já deve ter visto aqueles vídeos das músicas ao contrário da Xuxa e que se você era medroso igual eu quando criança, deve ter aparecido no quarto da tua mãe depois de assistir esses vídeos. E isso aconteceu com uma personagem específica do Wario, a Ashley, que olhando assim de relance, só pelo fato dela ser uma bruxa e ter um mini demônio como companheiro, já é motivo de gente mais religiosa começar a encher o saco. Vamos explicar aqui melhorzinho. Tudo começa no YouTube, onde o usuário chamado S Nintendo Freak, acho que é assim que fala, postou um vídeo com o seguinte nome: Música da Ashley, mensagem escondida. O vídeo se trata dele colocando o WarioWare Touched e então colocando a música da Ashley para tocar no toca-discos. Só que ele coloca a música ao contrário e é possível escutar a seguinte frase, que traduzindo para o português seria algo como: eu condeno as crianças ao inferno.
Aí você me pergunta, né? Nossa, mas tipo, deu um paranauezão assim grande, né? Tipo, com um pastor falando assim na igreja, tipo, não deixe seus filhos jogar o WarioWare Tutted porque tá levando as crianças pro ocultismo, que não sei que tanto. Ou então, sei lá, mãe religiosa aparecendo lá no Facebook reclamando. Que nada, moleque. Isso daí só caiu no esquecimento e é mais um daqueles vídeos aleatórios que te aparecem em uma madrugada de sábado qualquer. É basicamente isso. Só pra vocês terem uma noção, o único site que eu achei comentando sobre esse assunto é um site chamado RetroVolve, onde na verdade ele mais tira sarro do que comenta sobre o assunto. Partes eu dou graças a Deus, porque senão o WarioWare ficaria com uma fama ruim, né? Igual aqui no Brasil, que Pokémon já tem essa fama de ser coisa assim, dos bichos lá. Quando você entra no vídeo e vê os comentários, tem uma pessoa assim que acredita, tipo, fala: meu Deus, como a Nintendo pôde colocar essas mensagens que não sei que tanto. Porque na verdade a frase que é dita ao ser revertida é uma frase assim, que não tem nada a ver, só que por estar sendo invertida, então aí para os nossos ouvidos acaba dando o efeito dessa frase aí, né, que dá a impressão daí que a bichinha condenou todo mundo pro inferno, mas na verdade isso tudo é falso, gente, é falso. Bom, então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!